E nós vamos falar então sobre a igreja de Sardes, a quinta igreja, a igreja de Sardes. Quantos estão com expectativa para ouvir a palavra do Senhor aí, amém, irmãos? Então você precisa estar comigo. Primeiro você tem que dar uma acordada. Você pode pegar no ombro desse irmão que está do seu lado assim, dar uma chacoalhada nele, fala: irmão, acorda aí em nome de Jesus. Fala assim, olha no olho dele e fala assim, ó, de vez em quando o pastor pregar ali, fala para ele assim, ó, dá um glória a Deus. Fala para ele assim, fala amém. Fala assim, que daí você vai ajudar o pastor. Você sabe, semana passada, eu acho, foi retrasada, um irmão chegou para mim depois do culto, né? Acabou o culto, ele veio falar comigo da pregação. E aí ele falou, nossa pastor, que poderoso e tal. Eu falei, pois é, cara, esses dias tem sido uma bênção. E ele sentado bem na frente assim, né? E ele falou assim para mim, não sei, parece que a igreja não dá um amém, um glória, parece que os irmãos. Eu falei, não, é o contrário. É o contrário, porque eu estou aqui pregando, eu fico vendo os irmãos. Não é que os irmãos não estão conectados, é o contrário, os irmãos estão tão compenetrados para ouvir que eles ficam, é um silêncio de quem está ouvindo, prestando atenção. Eu louvo a Deus por isso, mas acredita em mim, se você me ajudar com o amém, com glória a Deus, eu fico mais inspirado aqui também, irmãos, eu não vou negar, mas o mais importante é você estar conectado para ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu quero ler com você então, vamos ler, coloca para mim aí, o nosso PowerPoint, Apocalipse 3, nós vamos ler de 1 a 6, deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui, Apocalipse 3, de 1 a 6, então diz assim, talvez a minha versão aqui está um pouquinho diferente dessa, mas é o mesmo texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto, seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-os e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão. O que é isso aqui, irmãos? Arrebatamento. O Senhor então está falando para esses irmãos, vigiem, porque eu vou vir como um ladrão. Jesus não é um ladrão, a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Como é que o ladrão vem? É numa hora que todo mundo está esperando? Ele vem numa hora em que ninguém espera, para pegar aquilo que tem valor, aquilo que é precioso. Quem que tem valor para Deus? Todo mundo tem, todo crente tem, mas primeiro ele vai pegar no rápido os vencedores, e eu e você vamos fazer parte desse time em nome de Jesus. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor, ele será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, vamos orar. Jesus, eu te peço nessa hora, fala conosco. Nosso coração está aberto, nós queremos ouvi-lo, nós queremos receber da tua palavra, queremos receber das direções do Senhor. Como igreja, nós colocamos agora a nossa mente, nosso coração no Senhor, em nome de Jesus. Declaramos agora, Senhor, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa, tremenda, sobrenatural, Pai. Dá para mim palavras espirituais que possam traduzir as verdades do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Deixa eu só tirar o paletó aqui. Pega aqui para mim, amor. Estou com calor. Aleluia. Então, até agora nós já vimos 4 igrejas. Essa é a quinta igreja, né? Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje a gente vai falar sobre Laodiceia. E a igreja que saiu de Tiatira, então, que é a igreja de Sardes, eu vou repetindo algumas coisas aqui para que os irmãos possam se ambientar, né? Porque uma igreja está conectada com a outra. Então, semana passada eu falei para os irmãos que a igreja de Tiatira foi a igreja que saiu de Pérgamo, e agora a igreja de Sardes é a igreja que sai de Tiatira, ok? Então a igreja que saiu de Tiatira é a igreja de Sardes, e que passou a viver paralela a ela
desde o ano de 1500 até os dias de hoje, tá? Há 500 anos atrás, que foi exatamente o tempo onde iniciou o período da Reforma Protestante. Semana passada nós falamos que a igreja de Tiatira representa a igreja católica, né? Então começou com Pérgamo, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, e aí Tiatira sai de Pérgamo, e Tiatira então representa a igreja católica, né? Onde entrou muito a questão ali da idolatria, né? Da prostituição com outros ídolos. E agora a igreja de Sardes é a igreja onde encerrou, entre aspas, né? Encerrou, mas não existe só a igreja católica, é onde a igreja protestante nasce. E aí foi da onde surgiu o que nós temos hoje, que são as igrejas evangélicas, né? Que são várias denominações, né? E a cada dia que tem, abre-se mais uma igreja, mais uma porta, né? São várias, mas todas elas surgiram da reforma protestante que aconteceu há 500 anos atrás com Martim Lutero. Então a igreja de Sardes, ela representa essa igreja, a igreja da reforma protestante. E essa, irmãos, foi uma época em que muitos homens de Deus foram usados como instrumentos de Deus, né? Começando com Martim Lutero, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, João Calvino, Zwinglio, John Knox e outros homens cuja até hoje os seus escritos servem como base para nós, até hoje, irmãos, e até Jesus voltar vai ser. Esses homens aqui, esse período da reforma protestante, irmãos, foi algo poderoso, foi um avivamento que realmente aconteceu e precisava acontecer para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Foi quando na verdade Lutero se levanta, Deus deu luz para aquele homem, ele era um monge, né, católico, e Deus deu luz para aquele homem, para que ele pudesse entender que tinha muita coisa errada. Você sabe, irmãos, estudando um pouco sobre a reforma protestante, você vai perceber que algo muito poderoso acontece ali na reforma, ali na Inglaterra, com Martim Lutero. Por exemplo, a Bíblia, ela não era um livro acessível a todos. As pessoas no geral não tinham a Bíblia, os escritos da Bíblia, elas não tinham. Então elas acreditavam naquilo que os padres, né, os arcebispos, o Papa falava. Eles não tinham como comprovar. E aí Martim Lutero era um monge, ele tinha acesso aos escritos, ele foi ler a Bíblia e ele começou a perceber que tinha um monte de coisa ali que era ensinado e que estava errado. Como assim? Isso aqui não é desse jeito, isso aqui não é dessa forma. Então Lutero, ele se levanta contra os falsos ensinos e ele então começa, ele é o precursor. Glória a Deus pela vida desse homem. Quantos podem dar glória a Deus pela vida de Martim Lutero, né? Porque hoje nós podemos estar aqui com alegria, entendendo a graça de Deus, a justificação pela fé e apenas pela fé, entendendo que nós não podemos se dobrar diante de outros deuses, como aprendemos na semana passada. Tudo isso foi por causa da reforma protestante. Homens, irmãos, que foram usados pelo Senhor para trazerem luz numa época de densas trevas. Lembra que eu falei para vocês aqui na semana passada que esse tempo da igreja ali de Tiatira, Pérgamo, foi considerado na história o tempo da era sombria da igreja. Era muita coisa oculta, né? Muito ocultismo misturado, a prostituição com outros ídolos, as pessoas não tinham acesso às escrituras, e você sabe, com Lutero a coisa começou a ter acesso. Lutero começou ali uma obra de alfabetização, as pessoas aprendiam a ler e escrever com a palavra, a Bíblia então começou a ser impressa, a palavra de Deus começou a chegar na mão das pessoas, e hoje nós temos o acesso. Você sabe, eu fico pensando, né? Hoje para nós é tudo tão fácil. Você pode comprar uma Bíblia hoje de papel por um custo muito baixo, você pode baixar uma Bíblia no seu celular de graça, você tem acesso aos escritos de graça. Naquela época as pessoas não tinham, as pessoas eram leigas, sabe, e mesmo assim, a maioria dos cristãos hoje, né, não estou aqui para te condenar, mas essa é a verdade, a maioria dos crentes hoje não leem a Bíblia, não leem. O que leem é porque vem na célula, tem um versículo da célula, né, que a gente lê, ou porque vem no culto e aqui eu coloco os textos do culto, mas os cristãos, na maioria, infelizmente, não têm o hábito de leitura da palavra. Você precisa, irmãos, ter o hábito de ler a Bíblia, irmãos. Você tem que valorizar aquilo que nós temos hoje de graça.
mas que foi conquistado pelo sangue de muitos homens que foram derramados lá atrás, para que a Bíblia pudesse estar na nossa mão. Atualmente, tem lugares ainda hoje, no pleno século 21, que pessoas não têm Bíblia. Lá na Coreia do Norte, né, que é o país mais perseguido do mundo, não pode ter Bíblia. Irmão, você sabe, eu estava vendo um vídeo, esse tempo atrás, faz um tempinho já, de nossos irmãos cristãos na Coreia, que eles se reúnem escondidos, eles se reúnem ocultamente, e eles não têm a Bíblia. Então sabe o que eles fazem? Quando aparece uma Bíblia no meio da igreja, eles arrancam as páginas com cuidado e compartilham páginas da Bíblia. Então, vamos fazer o seguinte, seu Nivaldo, você vai ficar com essas 2 páginas essa semana, para ler essas páginas. Aí o outro irmão vai ler 2 páginas, e aí na outra semana eles trocam. Olha a fome que eles têm para ler a palavra de Deus. E nós temos a liberdade de ter a Bíblia do jeito que você quiser, e muitas vezes não lemos. Fica aqui o puxão de orelha do pastor nessa manhã, para você valorizar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você sabe, ontem eu falei, a gente estava lá em Pontal, estava falando para os irmãos sobre isso. Se você ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, e no final de semana, sábado e domingo, você lê 5, você consegue ler a Bíblia toda no ano. Simples. 3 capítulos por dia, irmãos. Faça isso, tenha um hábito. Valorize as Escrituras. Amém? Enfim, então, foi através de Lutero e desses homens aqui, lá na Reforma Protestante, que nós hoje podemos ter a revelação mais poderosa, que traz para nós leveza em poder servir a Deus, que é a justificação pela fé. Você pode dizer assim comigo? Levanta sua mão assim bem alto, fecha os seus olhos e diz assim: eu sou justificado pela fé. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: quando eu creio na obra da cruz, eu sou justificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por quê? Porque por muitos e muitos anos, na era sombria da igreja, infelizmente até hoje tem gente que crê dessa maneira, as pessoas achavam que elas eram justificadas ou salvas pelos seus méritos, e aí elas nunca então se sentiam salvas, nunca se sentiam amadas, porque todo mundo é honesto, todo mundo tem espelho em casa. Quando você olha no espelho, você vê que você não é perfeito, e por você mesmo é impossível você se salvar, é impossível você se justificar. E aí Lutero, ao ler as Escrituras e ao colocar as Escrituras para nós, nos fez enxergar a coisa mais poderosa que tem, irmãos, que é entender a Bíblia, entender a ótica de Deus acerca de cada um de nós, e entender que nós somos justiça de Deus em Cristo quando você crê. É pela fé, não é por obras. Eu sei que você está cansado de me ouvir falar isso, mas nós temos que louvar a Deus pela Reforma Protestante. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque eu até vou falar aqui depois sobre isso, mas vou dar aqui uma pincelada. Você sabe, na época de Lutero, presta atenção que eu vou te falar. Na época de Lutero, Deus levantou esse homem com coragem para ele realmente fazer o que ele fez para que possamos estar aqui hoje, porque a coisa era tão feia. Semana passada eu já pincelei para os irmãos acerca da idolatria, mas a coisa era tão feia na época, né, naquela época, nessa transição da igreja de Tiatira para Sardes, né, que as pessoas não tinham acesso à palavra, não conheciam, acreditavam na verdade nos líderes religiosos da época. E os líderes, eles vendiam indulgências, que na verdade, para resumir para você aqui, eles vendiam um terreninho no céu. É assim que acontecia. Eles falavam o seguinte: se você quiser ter um lugarzinho lá nas mansões celestiais, você tem que comprar. Então as pessoas começaram a cair nesse caminho. Infelizmente até hoje tem igreja que está querendo vender um monte de coisa, sendo que na cruz de Cristo o Senhor te deu de graça, pela fé. Lutero se levanta então contra esse tipo de coisa. Ele fala: está errado. Como assim? Como assim? Tem que comprar o quê? Jesus já pagou o preço, Ele já deu. A Bíblia diz que aquele que quiser vem, beba de graça da água da vida. Mas as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Para a glória do Senhor nós temos hoje. Como que o Senhor se revela para a igreja de Sardes? Então, para a igreja de Sardes, o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí você pode me perguntar, tem até um texto, coloca para mim aí, do PowerPoint. Olha lá, Isaías 11, 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito do conselho, de fortaleza, o espírito do conhecimento, o espírito do temor. É um só espírito, não são 7 espíritos. É um só espírito. Deus não possui realmente os 7 espíritos, mas o 7, ele simboliza aquilo que é pleno. O 7 é um número perfeito, fala da plenitude, 7 vezes intensificado. E agora eu entro aqui na realidade dessa igreja de Sardes com você. Por que ele se apresenta então como sendo aquele que tem os 7 espíritos? Ou seja, que simboliza aquilo que é pleno 7 vezes intensificado. É uma manifestação mais intensa, porque essa é a necessidade da igreja. Lembra que eu falei para os irmãos que o Senhor Jesus se apresenta para cada igreja baseado na necessidade delas? E qual que era a necessidade da igreja de Sardes, irmãos? A Bíblia fala que ela era uma igreja morta. E por um lado, Lutero se levanta para entender as Escrituras e para colocar o acesso a essa revelação para nós. Mas por outro lado, era uma igreja que ela parecia que estava viva, mas era morta. É isso que o texto diz lá. Então, por essa razão, Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Porque não basta você ter apenas o conhecimento da palavra. É muito importante a revelação, mas nós precisamos ser a noiva de Cristo que é apaixonada pelo noivo. Sabe, alguém apaixonado é alguém que é intenso. Você concorda comigo, sim ou não? Paixão fala de intensidade. Paixão fala de vida. A igreja de Sardes, irmãos, ela representa igrejas que são tradicionais, que são igrejas da palavra, que elas realmente pregam a palavra, ensinam a palavra, mas não tem a vida, não tem o poder. Esses dias eu estava assistindo eu gosto de assistir, se você nunca assistiu, fica o meu conselho, é bem legal. Tem uma rádio no YouTube, a Musical FM, e eles têm debates ali, debates teológicos, E esses dias eu estava vendo um debate lá sobre o continuismo, Eu falei, o que é o continuismo? O continuismo é que tem igrejas que acreditam na continuação dos dons. Nós somos continuistas. Eu creio que os dons do Espírito continuam fluindo até hoje, amém, irmãos? Eu creio que agora nós oramos por cura aqui, teve pessoas que foram curadas. Você crê nisso, amém, irmãos? É isso que está na palavra de Deus. Mas muitas igrejas tradicionais, eles não creem nisso. Eles falam que os dons, tudo aquilo aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, depois acabou, não tem mais. Mas isso é uma loucura, porque até hoje nós vemos pessoas sendo curadas, testemunhos de pessoas sendo curadas, sendo usadas pelos dons espirituais. Mas os continuistas, aqueles que não são continuistas, não acreditam. Então a igreja de Sardes representa aquelas igrejas mais tradicionais, que elas são pela palavra, mas elas não fluem na vida, não creem na vida, no poder do Espírito, nas manifestações do poder de Deus. Por isso o Senhor se apresenta para essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Algo intensificado. Eu louvo a Deus, irmãos, eu falo para Deus sempre, eu não quero que a nossa igreja aqui seja uma igreja simplesmente cheia de sabedoria, de revelação. Eu não quero que você realmente venha para o culto e fale assim, nossa, poxa, a nossa igreja é uma bênção, é uma igreja que valoriza a palavra, o pastor prega lá, dá para entender o que o pastor prega. Essa é uma parte, precisa ter, mas você também tem que vir para o culto, e você tem que sentir o poder de Deus aqui. Na hora do louvor, você tem que sentir o teu coração pegando fogo, você tem que fluir nos dons, você tem que ser usado por Deus para abençoar o seu irmão, você tem que sentir o poder de Deus, porque essa é a vontade de Deus, é que possamos ser uma igreja que flui na palavra, mas que também flui no poder do Espírito Santo, amém, irmãos? Por isso o Senhor fala para essa igreja, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, O 7 fala de algo pleno e intensificado, mas ele fala o que para essa igreja? Vocês estão vivos, tem aparência de que está vivo, mas está morto. Muito ruim quando você vê pessoas que elas sabem muito, mas são vazias do Espírito. Sabe muito. Tem gente, irmão, que o cara sabe, ele sabe muito, ele decora versículo, o cara sabe. Mas você vai conversar com ele, é só conhecimento. Aí tem aqueles irmãos que às vezes eles nem sabem muito, mas o pouco que ele sabe, ele é cheio do Espírito Santo. Ele abre a boca e fala, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu Filho para que se você crer, você possa ter vida eterna, ser salvo, experimentar da salvação. E quando Ele abre a boca, você sente o poder do Senhor. Eu quero declarar na sua vida que você vai crescer na palavra, amém, irmãos?
Inclusive nós vamos começar o cursão agora, já estamos na boa para começar. Se você não tem, quer crescer, você vai vir fazer o cursão com a gente, amém? Mas nunca negligenciando o poder do Espírito, a unção do Espírito de Deus, amém, irmãos? Você está comigo aí, amém? Outra coisa que o texto diz é que ele se apresenta dizendo que ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus e que sustenta as estrelas nas suas mãos. Os irmãos lembram lá em Éfeso, o que é a estrela? Representa os líderes das igrejas. Os líderes das igrejas. Então, isso aqui significa, portanto, que o Senhor deseja incendiar a igreja através dos seus líderes. Você crê aí, amém, irmãos? Eu louvo a Deus por isso. Estava estudando de ontem para hoje essa palavra. Eu falei, Senhor, eu quero ser labareda de fogo. Quando eu subir para pregar, os irmãos precisam sentir a unção de Deus quando eu falo. Não por causa de mim, é por causa da palavra de Deus. Tem que ser assim. Você que é líder de célula, quando você abrir a boca para falar na sua célula, a sua célula vai incendiar no nome de Jesus. Ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus e que sustenta os seus líderes, as estrelas na mão. Deus quer usar isso, irmãos. As igrejas que são fortes e que vão crescer, são igrejas que valorizam o ensino da palavra, mas também que valorizam o poder do Espírito, cujos seus líderes, pastores e líderes, são cheios do Espírito Santo, amém, irmãos? Mas o que podemos aprender então, em relação ao vencedor com a igreja de Sardes? Porque os irmãos sabem que eu tenho enfatizado a questão do vencedor. Então vamos lá, primeiro lugar, coloca para mim aí, o vencedor em Sardes é aquele que tem realidade e não apenas aparência. Diga comigo assim, o vencedor é aquele que tem realidade e não apenas aparência. Então veja, irmãos, a palavra Sardes no original significa remanescente. Esse é o significado da palavra. Então, você sabe que sempre que houve um desvio na vida da igreja, e nós estamos vendo isso em cada carta da igreja, as igrejas iam se perdendo, só que para todas as cartas Deus fala o quê? Que tem um grupo ali que são os vencedores, os remanescentes. Os remanescentes, por isso que Sardes significa remanescente. E aí a igreja de Sardes, portanto, aponta para igrejas protestantes que surgiram ali da reforma, iniciada por Martim Lutero, que, como eu disse para você, era um monge católico que vivia incomodado com as práticas da igreja, e o ápice da incomodação dele foi exatamente a venda das indulgências, do terreninho lá do céu. Ele falou, não, isso está tudo, como é que pode, está tudo errado. E ele então se levanta, tem toda uma história por trás disso, eu não tenho tempo para te contar aqui. Então muitos erros foram corrigidos através da reforma. A reforma veio, e vou dizer para você, até hoje, as igrejas mais sérias são as igrejas reformadas, que tem a teologia reformada. Por outro lado, irmãos, eu vou chovendo molhado falar para você aqui de novo, que eu até já dei uma pincelada. Eu quero dizer para você, essa igreja aqui, ela recebeu a revelação da doutrina, mas ela não valorizava a vida e o fluir de Deus nos cultos. Vou dizer para você, irmãos, eu sou de uma raiz tradicional, Na verdade, meu avô, meu pai, eles eram da igreja batista tradicional. Claro que não são todos, eu não vou colocar tudo no mesmo balaio, Mas assim, os batistas, eu vou falar agora da minha raiz, é uma igreja que valoriza muito o ensino da palavra. Escola bíblica dominical, o ensino da palavra. Mas infelizmente, realmente a gente não via. Enquanto eu fui da batista, eu não via libertação de demônios acontecer, eu não via profecia, eu não via palavra de conhecimento, eu não via essas coisas, nunca via. Então tinha muito conhecimento, a gente ia no culto, aprendia, eu aprendi muita coisa, que até hoje eu carrego da igreja batista. Então eu lembro que eu aprendi a decorar os livros da Bíblia, na igreja batista, cantando, eu aprendi histórias da Bíblia na igreja, lá nos Cordeirinhos de Cristo, que eu participei dos Cordeirinhos de Cristo, a história de personagens bíblicos cantada, olha que benção, até hoje eu canto. Foi bom, mas eu não via o mover de Deus na igreja, a gente não via o fluir do Espírito, infelizmente, e infelizmente na maioria das igrejas tradicionais é assim, é desse jeito, tem aparência, mas não tem a realidade. Deus não quer só que você tenha aparência, doutrina, só o conhecimento. Deus quer que nós como igreja, você como crente, possa ter o conhecimento, a revelação da palavra, mas flua no Espírito.
no poder de Deus. Você está comigo aí, amém? Então, não basta abrir a Bíblia, ter uma doutrina correta, irmãos. Precisamos ter um coração que de fato ama o Senhor. Sardes era uma igreja que tinha até o nome de quem estava vivo, mas era a morte. Estava morto. Por que estava morto? Porque você não consegue fazer nada se não for pelo poder do Espírito. Nada edificado para Deus de fato, se não for pelo poder do Espírito. Então nós temos que valorizar a presença de Deus cada vez que nos reunimos. Não pode ser apenas um encontro formal. Você sabe, igrejas tradicionais têm essa questão de estar muito preso na liturgia. Eu não sei se você já foi a alguma igreja formal. A própria igreja católica é assim, né? Você vai na missa, no culto, é tudo muito formal, tudo muito redondinho, certinho e tal, né? A coisa acontece quadradinho, certinho, mas não tem a vida. Irmãos, é muito sério isso. Depois que eu conheci o pastor Aloysio, muitos anos atrás, faz anos que eu ouço ele falar isso. Ele falou: você que é pastor, você nunca pode aceitar uma reunião, seja um culto de domingo, seja uma reunião de discipulado, seja na verdade a sua célula, você nunca pode aceitar uma reunião da igreja que não tenha vida de Deus, presença do Espírito Santo. Você está comigo aí nessa manhã? É muito importante, é importante que quando você vem no nosso culto, você perceba a vida de Deus aqui. Eu estava lá em cima, antes de descer, o louvor já tinha começado, mas quando eu estava descendo a escada hoje, eu senti a presença de Deus, estava poderoso. Somente pessoas realmente que não estão conectadas na hora da adoração, que não sentem, porque se você volta para Deus no momento de adoração, como nós tivemos aqui hoje, você ia sentir claramente a presença de Jesus, o mover do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por isso, porque na videira, e agora eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, na videira é isso que eu encontro, sabe? Eu vou falar agora de mim como ovelha. Então eu ouço o pastor Aloysio o tempo todo, vou pregar para os irmãos, eu ouço ele, eu vou nas conferências. Sabe o que eu percebo, ouvindo o pastor Aloysio? Que ele é um pregador reformado, assim como Lutero, mas tem uma diferença: o poder, a unção do Espírito, os dons fluem na nossa igreja. E aí quando você tem a palavra de Deus como base, o ensino da palavra, e você tem a liberdade do Espírito de poder fluir na vida, nos dons, no poder de Deus, isso é poderoso. Isso faz com que a igreja cresça, avance. Tua célula vai avançar muito ainda em nome de Jesus, porque lá na tua célula vai ter palavra, revelação, mas vai ter poder do Espírito também. Nossa igreja também, a minha oração de muitos anos é essa: cada pessoa que pisar aqui no nosso culto, nós não somos perfeitos, temos que melhorar tanta coisa, mas eu só oro para Deus, Senhor, que cada irmão, cada visitante, cada pessoa que quando vier aqui no nosso culto, ele possa falar: uau, tinha alguma coisa diferente lá hoje. Eu ouvi a palavra, eu entendi a mensagem, eu senti a presença de Deus, e eu saí alimentado, eu saí cheio, eu saí tocado pelo Espírito Santo. Eu quero declarar que essa é a realidade da nossa igreja. Essa é a realidade da tua célula, em nome de Jesus. Está comigo aí? Segundo princípio, coloca para mim aí, esse aqui é poderoso. O vencedor é aquele que se veste apropriadamente. Vamos explicar melhor isso aqui. A Bíblia fala, lá no texto, no versículo 4, que tinha ali uns poucos que não contaminaram as suas vestiduras. Passa aí para ver se eu coloquei o versículo. Olha lá: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Quem são esses aqui, irmãos? Os vencedores. Vamos entender melhor. O que significa então essa questão, da roupa, na Bíblia, roupa, irmãos, é algo muito importante. A primeira providência de Deus para o homem, quando ele pecou, foi fazer o que, irmãos? Roupa. Porque quando ele pecou, ele viu que estava nu, tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira, mas as folhas secam, a figueira aponta para a justiça própria, não tem como você se justificar sozinho pela sua força. Então o Senhor Jesus pega um animal, imola um animal, creio eu que é um cordeiro, em nome de Jesus, que aponta para Cristo, e das peles daquele animal, ele fez roupa para Adão e Eva, e aquilo ali já é um cenário da justificação. Adão pecou, mas mesmo lá no Éden, antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus então
morreu como o cordeiro que foi morto, e da pele daquele animal foi colocado como roupa para Adão e Eva. Significa então que Adão e Eva foram revestidos do cordeiro lá no Éden já. No dia que você nasceu de novo, no dia que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você também foi revestido de Cristo. Você ganhou uma roupa espiritual, amém, irmãos? Para cobrir a sua nudez, o seu pecado. Você sabe, a Bíblia fala de 2 tipos de roupa. A primeira, coloca para mim aí. A primeira roupa é a roupa da salvação. Olha o que diz Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Quem já aceitou Jesus aqui nessa manhã? Então você tem a roupa da salvação. Você não vai mais chegar diante de Deus nu, porque você tem a roupa da salvação. Você foi revestido de Cristo. Você crê nisso? Amém, irmãos? Não sou eu que estou te falando, estou lendo para você o texto. Você já não chega mais nu, que nem Adão. Não tem como. Só que é o seguinte, essa é a primeira roupa. É aquela roupa que você ganha de graça. É aquela roupa que quando você aceitou Jesus pela fé, você recebeu. Você já não está mais nu. Você tem um revestimento. É o revestimento da tua salvação. Essa roupa, irmão, ela capacita você a estar com o Senhor. No dia que você aceitou Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida e você foi salvo. O inferno já é uma questão resolvida na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? É isso que a Bíblia diz. Você foi revestido com a veste da salvação. Agora, essa roupa, a Bíblia fala aqui, na verdade, no texto da igreja de Sardes, que alguns ali foram vistos com a roupa inapropriada. Mas aqueles que tinham a roupa apropriada, esses então estariam com o Senhor Jesus vestido de branco, porque eram dignos, iam andar do lado do Senhor Jesus. Então, como eu disse, a primeira roupa é a veste da salvação. Essa roupa é que capacita você a estar com o Senhor, é que livra você da condenação eterna. Essa roupa é a roupa que você recebe quando você creu em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se todo mundo aqui creu, você pode olhar para você pela fé agora e falar: eu estou revestido de Cristo. Creia nisso. Você crê nisso, amém, irmãos? Agora vamos lá, nós temos outra veste na Bíblia, e é sobre essa outra veste que o texto de Sardes está falando, que são, pode passar aí, as vestes nupciais. Diga comigo, vestes nupciais. Olha o que diz Apocalipse 19:8, diz assim, ó: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos ler o texto devagar, presta atenção. Pois lhe foi dado, ou seja, tem uma incumbência que foi dada para mim e para você, é uma direção, é uma ordem, foi nos dado vestir-se de linho finíssimo. Agora eu quero que você repita comigo para você fixar na sua mente. Fala assim: no dia que eu aceitei Jesus, eu recebi uma roupa. Diga, veste da salvação. Diga, mas agora foi-me dado o vestir-se de linho finíssimo. Diga assim: e esse linho são as minhas obras, meus atos de justiça. Quem está comigo, diga amém. Então tem 2 roupas. Pegou ou não? Uma você recebe quando creu, foi de graça. Você não chega nu mais diante de Deus. Você chega, porque ninguém chega no céu sem o sangue do Cordeiro. Eu sei que tem crente ainda que ele acha que ele vai para o céu porque ele é bom, porque ele pratica. Ninguém chega no céu por causa dele mesmo. Lá no céu só entra perfeito. Aí você pode dizer assim: ué, mas então como é que eu vou lá? Esse que é o negócio que você tem que entender. Você não é perfeito, só que agora Jesus veio no dia que você aceitou Jesus, e Ele revestiu, Deus revestiu você de Cristo, a ponto de que quando você agora chega diante de Deus, Deus nem está vendo você mais, Ele só vê Cristo. Cristo, esse é o Evangelho. O problema é que você fica achando que é você. Não, não é você, é Cristo. Você recebeu essa primeira veste, mas agora você tem uma segunda veste. E essa veste agora não é de graça, e essa veste agora foi dada uma incumbência para você e para mim. Eu tenho que me vestir com linho finíssimo, é eu que tenho que tecer essa roupa. E o próprio texto está dizendo que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, os meus atos de justiça, os seus atos de justiça, as nossas obras.
é a nossa resposta diante de Deus. Olha só que poderoso isso. Apocalipse fala dessa segunda roupa, que são os nossos atos de justiça. A primeira roupa é de graça, o Senhor dá para você, representa a salvação, mas a segunda é para quem está tecendo ela. Por isso que você tem que fazer valer a pena a sua salvação, a graça que você recebeu. A Bíblia diz em Efésios que você não é salvo por obras, mas ela diz que você foi salvo para as boas obras. Você está comigo aí? Uma vez que você recebeu essa salvação de graça, você agora recebeu graça para poder desempenhar as obras. E essas obras que você vai fazer para Deus, é a sua nova pele, é a sua nova roupa que você está tecendo, com linho finíssimo. E aí Jesus ilustra muito bem isso, quando ele lê a parábola de Mateus 22, é uma parábola do reino, presta atenção no que eu estou te falando. Jesus está contando uma parábola daqueles que vão participar das bodas. As bodas está falando dos vencedores que vão entrar na festa do reino. Eu quero participar dessa festa. Você quer participar dessa festa, irmãos? Vamos ver o que Jesus falou? Olha lá, Mateus 22, 11, diz assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Opa, o cara estava lá dentro, mas ele não podia estar, porque ele estava com a veste inapropriada. E perguntou-lhe: amigo, como que você entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Presta atenção, você vai para o céu porque você recebeu a veste da salvação, a primeira veste, porque a tua ida para o céu não é pelas tuas obras, é só pela fé. No dia que você creu, você ganhou essa roupa da salvação. Mas participar das bodas do Cordeiro, participar do arrebatamento, você precisa estar com a veste de linho finíssimo, que é você que vai tecer. Você está comigo? Amém. Ninguém entra nas bodas com a veste inapropriada. Mas tem muito crente que ele aceitou Jesus, ele não quer fazer nada, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não dá uma oferta, ele não fala de Jesus, é tudo errado, ele só vem para o culto, quer engordar. Ele não prega, porque não é obras no sentido de você ter que ficar fazendo coisas na igreja em si, não. É você desempenhar o teu chamado, desenterrar os teus talentos, servir a Deus, servir ao seu irmão, porque essa é a maneira como servimos a Deus. Nós servimos a Deus servindo os nossos conservos. É você ter disponibilidade de agradar a Deus, fazer a vontade do Pai. Esses são aqueles que estão tecendo a sua segunda veste. Irmão, você hoje, pensa comigo, você é convidado para um casamento, daqueles bem chique, entendeu? Vamos pensar aqui num lugar bem chique aqui na cidade ali, vamos pensar aqui no Yacht Club de Guaratuba aqui, que tem aquele salão bonito, você foi convidado para um casamento, você vai chegar lá de bermuda, chinelo e regata, irmão? Não, se você entrar na porta, o cara vai falar para você, o segurança, irmão, aqui você não pode entrar. Por quê? Porque naquele lugar ali, não entra qualquer um, só entra quem tem a veste apropriada. No reino, nas bodas do Cordeiro, só vai entrar quem tem as vestes de linho finíssimo. Por isso eu quero convidar você, no nome de Jesus, a desempenhar as boas obras que Deus chamou você para fazer. Não é porque eu estou pedindo, porque eu estou mandando, na verdade eu estou expondo os textos para você, só isso. Você precisa ter revelação, luz e falar: não, eu preciso trabalhar para Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir os meus irmãos, eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. Sabe? Esses atos de justiça, irmãos, é a sua vida com Deus, é a sua vida de oração, né, de jejum, sabe? Muitas vezes para alguns é liderar uma célula, cuidar dos conservos, é isso. Quantos estão dispostos a tecer essa segunda veste, a veste de linho finíssimo aí, amém, irmãos? Aleluia. E para encerrar, eu quero ler com você o terceiro ponto que eu coloquei aqui: o vencedor não apenas conhece ao Senhor, mas também é conhecido dele. Olha o que diz o texto, coloca para mim aí. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que nas parábolas o Senhor fala o quê? Que no tribunal de Cristo, né, os textos bíblicos mostram que o Senhor vai
chamar a gente pelo nome, Ele vai confessar e vai dizer: servo bom e fiel, diante de uma nuvem de testemunhas. É o meu sonho, de verdade. É tudo que eu quero poder chegar diante de Deus em paz, sabendo que eu fiz o que eu precisava, o que eu podia fazer. Quero ouvir o Senhor me chamar pelo nome e dizer: Renato, meu servo bom e fiel. Que assim seja o desejo do teu coração também, irmãos. Sabe, uma coisa é você conhecer uma pessoa famosa, por exemplo. Outra coisa é a pessoa famosa conhecer você. Concorda comigo? Pensa numa pessoa famosa aí. Entendeu? Vamos pensar lá no presidente dos Estados Unidos, lá, o John Biden, né? Se eu perguntar para você aqui, quantos conhecem aqui o John Biden? Aí todo mundo vai falar: não, eu sei, eu já vi na TV, eu sei, né? Você conhece. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: o John Biden conhece você? O John Biden mandou um zap para você hoje? Aleluia. E a questão é essa. Você sabe, a Bíblia fala lá, você conhece o texto? Eu não esqueci de pôr aqui, mas a Bíblia fala lá, que muitos vão chegar naquele dia e falar: Senhor, mas eu fiz isso em teu nome, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. O Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas assim, mas como assim não conhece, pastor? Né? Porque Deus sabe de todas as coisas. É porque essa palavra no original é oida. Essa palavra conhecer no original é oida, não é um conhecer subjetivo, mas essa palavra significa, um dos sentidos dessa palavra significa aplaudir ou aprovar. Você sabia disso? Antes de descer aqui, eu fui checar na minha Bíblia lá na Oliver Tree, o original. Muitos vão chegar naquele dia, o Senhor vai dizer: não conheço, mas não é porque não conhece de fato, Deus conhece todas as coisas, mas Ele não vai poder aplaudir você, aprovar você, em nome de Jesus. Não é você, né? Aleluia. Nós seremos aprovados, eu creio, que é para isso que eu estou aqui pregando para você, servindo a Deus, para edificar uma igreja de vencedores. Sabe, ser conhecido por Deus é saber que o Senhor vai aprovar aquilo que nós temos feito para Deus pela fé. Ele vai aplaudir, Ele vai aprovar diante do Pai, diante dos anjos, dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, entra para a alegria do seu Senhor. Sabe, andar com o Senhor naquele dia, a Bíblia fala, irmãos, que o vencedor, ele vai estar com a vestidura branca e vai andar com o Senhor. Você sabe, hoje nós somos servos, hoje nós seguimos os passos do Senhor Jesus, amém, irmãos? Ele andou na frente, eu vou atrás, seguindo os passos dele. Mas a Bíblia está dizendo que no reino, nesses dias, quando nós estiver com o Senhor, a gente vai estar vestido de branco, a gente vai ser digno, e a gente vai andar ao seu lado, porque fala de uma posição de governo no reino. Você nunca deve viver a tua vida aqui com a cabeça aqui, porque tudo isso aqui vai passar. Você precisa viver aqui pensando nas coisas que são do alto, não é isso que Paulo fala? Pensai nas coisas que são do alto. Viva o seu melhor aqui, mas saiba que o negócio vai ser depois daqui. Eu quero ser o crente vencedor, eu quero reinar com Jesus, eu quero andar com vestiduras brancas, eu quero ser digno de estar com o Senhor Jesus. Eu só preciso responder a Deus meu chamado hoje. Tudo que eu tenho falado para você nesses dias sobre as igrejas é para inspirar você a responder o seu chamado, é para inspirar você a ser usado por Deus, a não vir achar que você vem para o culto, bate o cartão aqui domingo e está tudo certo. Não, Deus espera mais de você, querido. E eu nem estou falando de estrutura da nossa igreja, tá? Não estou falando de título, não, estou falando de você servir a Deus, produza para o reino de Deus, multiplique, sabe, os teus talentos, aquilo que Deus deu para você, pregue o evangelho, fale do amor do Senhor, sirva a Deus com alegria, com intrepidez, multiplique os seus dons, os seus talentos. É isso que o Senhor espera de nós, porque no dia que o arrebatamento acontecer, e nós acabamos de ler o texto, não quero entrar muito aqui no arrebatamento hoje, mas a gente leu, ele vem como um ladrão. Nós não sabemos, irmãos. Cada semana que passa eu fico ouvindo mais coisas que vai só me aquecer no meu coração. Essa semana eu ouvi dizer que vai haver um tratado de paz agora em outubro. Parece que no dia 13 ou 14 de outubro vai haver um tratado de paz entre os palestinos e Israel. Meu Deus, mais um sinal, porque o terceiro templo precisa ser reconstruído, para que as profecias se cumpram. Hoje seria impossível, porque existe guerra entre esses países. Mas, como é que é? Vai ter um tratado de paz? O que está acontecendo?
São os sinais da volta de Jesus se concretizando debaixo dos nossos olhos. Irmãos, o arrebatamento está perto, acredita em mim, está muito mais próximo do que você imagina. Portanto, preste atenção que eu vou te falar. Nós lemos o texto hoje aqui da igreja de Sardes. O que o texto diz? Que o Senhor vem como ladrão, portanto, vigiai. Lembra semana passada que eu falei da estrela da manhã? Tem que vigiar, tem que acordar de manhã, tem que estar preparado enquanto está todo mundo dormindo, eu estou acordado, porque eu quero fazer parte daqueles que vão ser arrebatados. Está comigo nessa manhã hoje? Fica de pé em nome de Jesus, porque meu horário já foi, e hoje eu estou meio empolgado. Se você deixar, nós vamos até 1h da tarde. Quantos querem tecer as suas vestes aqui, irmãos? Quantos querem tecer as vestes de linho finíssimo, amém? Você crê que você recebeu uma veste de salvação? Está comigo aí? Amém. Nós vamos participar da ceia agora. Vamos encerrar lá em cima hoje. E aí, a ceia é a prova de que nós realmente fomos salvos. O preço foi pago, o sangue foi derramado, o corpo foi entregue, moído por nossas transgressões, pelas nossas culpas, maldições. Por causa do sacrifício de Jesus, eu e você recebemos a veste da salvação, recebemos a graça de Deus, e pela graça de Deus hoje, pelo poder do sangue do Cordeiro, você pode desempenhar as obras. Você lidera a célula pela graça, você prega o evangelho pela graça, você ora por enfermos, eles são curados pela graça. Tudo isso por quê? Porque você recebeu essa veste primeira da salvação. E aí quando você pega essa veste da salvação, essa graça, e você agora multiplica os seus talentos, flui nessa unção que Deus deu para você, você está tecendo a sua segunda veste, a sua veste nupcial. De verdade, eu espero que no dia do arrebatamento, a gente possa estar todos juntos nas bodas do Cordeiro, cada um com a veste mais bonita que o outro. Vou chegar na veste lá do pastor Rude e falar: rapaz, esse linho aí está fino, hein? É ou não é? Porque são nossos atos de justiça. Eu creio nisso, você crê nisso? A gente vai entregar os elementos então, os servos vão entregar, a gente vai cantar uma canção. Enquanto você recebe, os irmãos podem entregar. Quando você recebe os elementos, vamos cantar essa canção. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.